E se eu te dissesse que, em breve, muitos países poderão parar de usar dólares para comprar produtos da China e que a moeda que domina o mundo pode estar prestes a perder seu trono? Fique comigo, porque nos próximos minutos vou mostrar como isso pode impactar o Brasil, o dólar, os BRICS e por que cada movimento que você vê nas manchetes agora pode definir o preço da sua comida ou da gasolina amanhã. Hoje vamos mergulhar fundo numa pergunta que está circulando mundo afora. Será que estamos vivendo o começo do fim da era do dólar como moeda global dominante? A China disse que quer que compradores paguem em yuan ou em alguma alternativa parecida com o Pix, ou seja, nas moedas do bloco BRICS, o que coloca em xeque um sistema que há décadas gira em torno da moeda americana. Vamos destrinchar esse tema com calma, trazendo fatos, análises internacionais e o que isso pode significar para a gente aqui no Brasil. Sem opinião pessoal, só informação para você entender de verdade. Nos últimos anos, vários países, especialmente membros do bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm discutido reduzir a dependência do dólar em transações internacionais. Isso inclui não só comércio, mas também reservas cambiais e financiamentos entre bancos centrais. Uma iniciativa concreta tem sido a oferta de empréstimos pela China, denominados em yuan, para países do BRICS e outros em desenvolvimento. Isso mostra um movimento não só de discurso, mas de ação prática. Também há projetos de infraestrutura de pagamentos internacionais para facilitar negociação em moedas locais ou alternativas ao dólar. Já se fala, inclusive, de uma moeda comum do BRICS ou de um sistema financeiro alternativo, com digitalização ou infraestruturas de pagamento que não dependem do sistema tradicional dominado pelo dólar. Especialistas estimam que operacionalizar algo efetivo possa ocorrer em torno de 2026-2027. Outro dado relevante: o yuan já tem ganhado espaço nas transações globais, embora ainda esteja longe do dólar em volume. Países têm testado usar o yuan ou suas próprias moedas em trocas comerciais bilaterais. Mas atenção, nada até agora confirma que o dólar deixará de ser importante até 2026. Há resistência, obstáculos práticos, legais, logísticos. Apesar de todo o barulho em torno da ideia de um fim do dólar e da construção de alternativas dentro do BRICS, a realidade mostra que essa transição está longe de ser simples. O dólar não domina o comércio internacional por acaso. Ao longo de décadas, os Estados Unidos criaram uma rede financeira robusta, apoiada em confiança, infraestrutura e estabilidade política. Fatores que tornam a moeda americana atrativa para países, empresas e investidores. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, cerca de 58% das reservas cambiais do mundo ainda são mantidas em dólar. O euro aparece em segundo lugar, com aproximadamente 20%. O yuan, moeda chinesa, mesmo com o esforço de Pequim, ainda representa menos de 5% desse total. Ou seja, por mais que a China queira acelerar a transição, ainda existe um longo caminho para convencer bancos centrais e investidores a trocarem o porto seguro do dólar por alternativas mais novas e muitas vezes menos confiáveis. Outro ponto central é a liquidez do dólar. Isso significa, em termos simples, a facilidade de trocar dólares no mundo inteiro. Se uma empresa no Brasil quiser importar tecnologia da Alemanha ou da Coreia do Sul, dificilmente terá problemas em usar dólares. Mas se quiser pagar em reais ou em yuan, pode encontrar entraves, seja porque o parceiro comercial não aceita, seja porque o custo de conversão para outras moedas acaba saindo mais alto. Essa liquidez global é um dos pilares que sustentam a supremacia do dólar. Há também barreiras políticas e diplomáticas. Alguns países do BRICS não estão 100% alinhados sobre a criação de uma moeda única ou sobre a adoção do yuan como padrão. Índia e Brasil, por exemplo, têm mostrado cautela em simplesmente substituir a moeda americana por uma moeda que depende fortemente da China. Afinal, isso poderia gerar uma nova dependência. Em vez dos Estados Unidos, ficariam amarrados à política monetária de Pequim. Outro ponto importante é a questão tecnológica e de segurança. A ideia de um Pix global do BRICS é atraente, mas envolve desafios de interoperabilidade, regulamentação e proteção contra crimes financeiros.
Um sistema de pagamentos instantâneos precisa ser confiável, rápido e aceito em várias jurisdições diferentes. Se houver falhas, fraudes ou problemas de cibersegurança, a credibilidade da plataforma pode ser comprometida logo no início. Além disso, há o fator geopolítico. O sistema financeiro mundial está fortemente ligado a instituições controladas ou influenciadas pelos Estados Unidos, como a SWIFT, que intermedia pagamentos internacionais. Criar um mecanismo paralelo não é impossível. A Rússia já tenta com o SPFS e a China com o CIPS, mas convencer o mundo a migrar para essas alternativas é uma tarefa de décadas, não de poucos anos. Por fim, é importante lembrar que o dólar não é apenas uma moeda, ele é visto como um ativo de confiança. Em momentos de crise global, investidores correm para o dólar porque acreditam que os Estados Unidos têm instituições sólidas e capacidade de honrar dívidas. Essa confiança, construída ao longo de um século, não desaparece de uma hora para outra. Mesmo com os problemas fiscais americanos e a polarização política interna, a moeda ainda transmite segurança para os mercados. Ou seja, embora a iniciativa da China e dos BRICS seja um movimento relevante que merece atenção, ainda existem obstáculos econômicos, políticos e tecnológicos que tornam difícil imaginar o fim do dólar como moeda principal já em 2026. O que pode acontecer na prática é uma redução gradual da dependência do dólar, com aumento no uso do yuan e de outras moedas locais, mas não uma substituição imediata. Agora, bora entender de forma bem direta o que muda para a gente aqui no Brasil e para os vizinhos se a China realmente ampliar a exigência de pagamentos em yuan ou via um PIX dos BRICS nas vendas externas. Sem torcida, só fatos, efeitos práticos no comércio, no câmbio, no crédito e na vida real das empresas. 1. Comércio bilateral Brasil-China mais barato na margem, menos fricção cambial. O avanço de arranjos que conectam sistemas domésticos de pagamento, tipo um PIX dos BRICS, BRICS Pay, e a existência de um banco de compensação do yuan no Brasil, tendem a reduzir custos de conversão e prazos de liquidação em operações com a China. Desde 2023, o ICBC Brasil foi designado como banco de compensação do RMB BRICS Yuan, o que viabiliza a liquidação direta em moeda chinesa por aqui. Na prática, importadores e exportadores têm uma via expressa para pagar/receber em yuan, reduzindo etapas com dólar como moeda intermediária. 2. Mais previsibilidade para quem importa da China, eletrônicos, máquinas, insumos. Se parte relevante das compras passa a ser paga em yuan, o risco de variação do dólar sobre esses contratos diminui. A empresa pode casar prazos de pagamento e proteção cambial focada no RMB, em vez de usar dólar como ponte. Isso não elimina riscos, o yuan também varia, mas pode suavizar curvas de custo em setores que dependem de insumos chineses. Esse movimento ganha tração com a agenda de meios de pagamento alternativos discutida no BRICS, BRICS Pay, já descrita por veículos brasileiros. 3. Exportadores brasileiros já testam vender em yuan, e isso tende a se expandir. Casos como Vale e Suzano vendendo parte para a China em moeda chinesa mostram um caminho prático. Quando a ponta compradora prefere yuan, a ponta vendedora consegue receber com menor pedágio cambial e liquidação mais ágil via estrutura local do RMB. É um passo concreto rumo à multiplicidade de moedas no comércio. 4. Swap cambial Brasil-China dá colchão de liquidez em RMB. Em 2025, BCB e PBOC firmaram um acordo de swap de moedas, troca temporária de reais por yuan, para ampliar liquidez e facilitar operações em moeda local quando necessário. Isso ajuda a evitar pane de curto prazo em momentos de estresse, dando ao mercado uma rede de segurança para contratos em RMB. O próprio noticiário brasileiro detalhou a medida e seu objetivo de dar lastro à cooperação monetária. 5. Canais de financiamento e mercado de capitais podem se diversificar. A América Latina e o Brasil podem acessar captações e emissões atreladas ao yuan, barateando o custo de capital em certos cenários e diluindo dependência do dólar. Em 2025, houve destaque para emissões e instrumentos em RMB associadas ao Brasil, sinalizando maior integração financeira. Embora cada operação tenha suas condições, a tendência é ampliar o cardápio de funding. 6. E o PIX dos BRICS? O que muda no dia a dia?
O BRICS Pay, apelidado de Pix dos BRICS, mira transferências instantâneas entre países do bloco, integrando arranjos domésticos, como Pix, UPI, etc. Para empresas, isso pode significar baixar tarifa bancária internacional e reduzir o atrito de compliance e mensageria, hoje concentrados no ecossistema do dólar. Meios brasileiros noticiam que o projeto avançou tecnicamente em 2025, com pilotos e promessa de lançamento, ainda que a adoção em massa dependa de acordos regulatórios e adesão comercial. 7. A América Latina, quem ganha tração primeiro. Países com exposição comercial alta à China, soja, minério, energia, manufaturas, tenderão a aderir mais rápido a contratos em yuan. O Brasil é candidato natural, pelo volume e diversidade de trocas, assim como Chile e Peru mineração e Argentina em importações industriais. No eixo Brasil-Rússia-China, há relatos de maior uso de yuan, inclusive em commodities e insumos estratégicos, o que tende a respingar em cadeias agroindustriais e de fertilizantes no Mercosul. 8. Câmbio e preços internos, efeitos não são binários. Se uma fatia maior do comércio passar ao yuan, parte da sensibilidade ao dólar pode diminuir em alguns itens importados, mas isso não descola a economia brasileira do dólar de uma vez. O Brasil continua com reservas, dívida externa e termos de troca precificados em mercados ainda dolarizados. Em momentos de estresse global, o dólar segue sendo porto seguro, como já destacaram autoridades e o próprio novo Banco de Desenvolvimento, NDB, ao defender por hora moedas locais em vez de criar uma moeda única do BRICS. 9. Tecnologia de pagamentos transfronteiriços, testes que podem virar rotina. Projetos como o M-Bridge, BIS mais PBOC e parceiros saíram do laboratório para a fase de MVP e novos testes em 2024-2025. Para a região, isso aponta um futuro de liquidação instantânea entre bancos, com menor custo e menos intermediários. Se esses trilhos se consolidarem e conectarem com um BRICS Pay funcional, a América Latina ganha mais rotas alternativas para pagar-receber sem amarras exclusivas. 10. Riscos e limitações importantes para não criar falsas expectativas. Mesmo com instrumentos novos, há desafios: padronização regulatória, QYC-AML entre jurisdições, governança de dados e cibersegurança. Além disso, contratos legacy, hedges, seguros e documentação comercial ainda são desenhados para o ecossistema do dólar. A migração é gradual e setorial. Por isso, a imprensa brasileira ressalta que o BRICS, neste ciclo, prioriza moedas locais e sistemas de pagamento, não uma moeda única imediata, mantendo o dólar relevante por bastante tempo. Quando falamos em uma possível queda do dólar como moeda dominante, não é apenas uma questão econômica, trata-se também de geopolítica. A moeda é, na prática, um instrumento de poder. E os Estados Unidos, há décadas, usam o dólar como ferramenta de influência, seja para financiar guerras, impor sanções ou sustentar seu peso diplomático. Por isso, qualquer movimento que ameace esse domínio tem repercussões muito além das finanças. 1. O peso das sanções americanas. Um dos maiores exemplos do poder do dólar está nas sanções aplicadas pelos EUA. Quando Washington decide restringir o acesso de um país ao sistema financeiro internacional, como fez com Irã, Venezuela e recentemente a Rússia, o impacto é imediato e profundo. Isso acontece porque a maioria das transações passa por bancos correspondentes em dólares e pelo sistema SWIFT, que o EUA consegue influenciar. Ao propor alternativas em yuan ou em moedas locais, a China tenta justamente criar um escudo contra essas sanções, reduzindo a vulnerabilidade de aliados. 2. O bloco BRICS como contrapeso. O BRICS, originalmente criado como um fórum econômico, vem ganhando contornos cada vez mais estratégicos. Nos últimos anos, países como a Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Irã também passaram a integrar o grupo, ampliando o peso do bloco em energia, comércio e política global. Se essa coalizão conseguir de fato estruturar um sistema de pagamentos alternativo, o chamado BRICS Pay, teremos uma rede que movimenta não apenas commodities, mas também tecnologia, energia e manufaturas, sem depender do dólar. Isso cria uma espécie de mundo paralelo ao modelo ocidental. 3. Resistência do Ocidente. Obviamente, Estados Unidos e União Europeia não ficam parados diante dessa mudança. Relatórios de órgãos como o Tesouro Americano já destacaram que o dólar continua sendo um ativo seguro e que não existe, no curto prazo, uma alternativa capaz de oferecer a mesma liquidez e previsibilidade.
Além disso, países aliados do Ocidente, Japão, Coreia do Sul, Austrália e boa parte da Europa continuam comprometidos com o sistema dolarizado. Ou seja, mesmo que o BRICS avance, haverá uma forte disputa de blocos. 4. Corrida tecnológica e digitalização das moedas. Outro campo em que a geopolítica entra em jogo é o das moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. A China já está bem avançada com o ECNY, sua versão digital do Yuan, testado em larga escala. Enquanto isso, os EU ainda estudam a criação de um dólar digital. A corrida por moedas digitais pode redefinir a forma como países negociam, com liquidação instantânea e menos dependência de intermediários. Esse é um dos pontos que pode acelerar a disputa monetária nos próximos anos. 5. América Latina no tabuleiro geopolítico. Para a América Latina, e especialmente para o Brasil, esse jogo é delicado. De um lado, a China é nosso maior parceiro comercial, comprando soja, minério e petróleo. De outro, os EUA continuam sendo aliados políticos e investidores fundamentais. Uma adesão muito rápida ao sistema alternativo pode ser vista em Washington como um afastamento estratégico. Por isso, o Brasil deve seguir a linha do equilíbrio, aproveitando as oportunidades do Yuan e do BRICS, mas sem abandonar totalmente o dólar. 6. O custo da transição. Especialistas em comércio internacional alertam que a transição para um sistema multimoeda não será barata. Empresas terão que adaptar contratos, sistemas de pagamento e estruturas de hedge. Governos precisarão negociar acordos de compensação e garantir liquidez em diferentes moedas. E, nesse processo, a geopolítica se mistura à economia. Quem controla o sistema financeiro controla parte do jogo global. 7. Cenário para 2026 e além. Mesmo que a China pressione para implementar a exigência de pagamentos em yuan até 2026, dificilmente veremos o fim do dólar nesse prazo. O mais provável é o fortalecimento de um mundo mais fragmentado, em que diferentes blocos regionais negociam em moedas distintas. O dólar continuará dominante, mas perderá espaço em setores estratégicos, especialmente energia, commodities e infraestrutura ligadas ao BRICS. Esse já seria por si só um choque importante para o equilíbrio global. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se sim, já deixa o like, se inscreve no Breaking Hot News e ativa o sininho para não perder as próximas atualizações. Comente aí embaixo o que você acha desses assuntos. Até a próxima!